Olá, tudo bem? Você tem um restaurante, uma pizzaria ou qualquer tipo de negócio que faça entregas e tem dúvidas de como contratar seu motoboy autônomo corretamente? Se você não fizer isso da maneira correta, você poderá ter o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça e terá que arcar com esses custos no futuro. Importante ressaltar que tem várias maneiras de você contratar um entregador. Ele pode ser um CLT, ele pode ser um MEI ou até ele pode ser um terceiro. Mas nesse vídeo especificamente vamos tratar mais sobre o assunto do MEI, ou seja, do motoboy autônomo. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique comigo nesse vídeo que eu vou entrevistar agora uma advogada com principal atuação na Justiça do Trabalho e vamos tirar todas as suas dúvidas. Agora eu vou me apresentar. Me chamo Maria Helena, trabalho na Food Delivery e sou responsável pelo departamento de vendas e também de sucesso do cliente. Durante muito tempo venho recebendo questionamentos sobre esse tema de vários clientes e por isso decidimos fazer esse vídeo para esclarecer as suas dúvidas. Importante ressaltar que antes de a gente iniciar esse vídeo, a gente fez uma pesquisa e trouxe várias perguntas de vários clientes e nós vamos respondê-las todas aqui. Importante, a gente não está aqui para ensinar macetes de como contratar driblando a lei. A gente está aqui para mostrar as formas corretas de você contratar um motoboy e se escolher por um MEI, por exemplo, não ter problemas na justiça. Então vamos lá, doutora Tamara, você poderia se apresentar um pouquinho para a gente entender com quem que a gente está conversando? Oi, boa tarde. Meu nome é Tamara e eu me formei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e eu comecei atuando em outras áreas. Hoje eu atuo principalmente na área do trabalho. Atuo também na área de família, mas pelo local onde fica o meu escritório, acabou crescendo bastante a área trabalhista. Então faz bastante tempo que eu atuo na trabalhista. Por isso a experiência prática, que tem muita diferença, né, entre o que a gente vê escrito e a prática, mas por isso a experiência prática nessa questão de motoboys, principalmente. Legal, Tamara. Nós também sabemos que você atende vários clientes hoje da Food Delivery, que é do ramo de delivery. Então, a gente fica muito tranquilo de trazer a doutora Tamara aqui, porque realmente ela tem um histórico muito importante junto com a gente nessa estrada aí do delivery, certo? Certo. Legal, Tamara. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Como eu falei, eu trouxe algumas perguntas que nós já tínhamos em mente, mas também trouxemos perguntas de clientes, tá? Então eu vou começar fazendo umas perguntas e a gente vai desenvolvendo o assunto. E se em algum momento você achar que deve adicionar alguma coisa além das perguntas, fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, para começar, vamos começar pelo básico, né? Muitas pessoas têm dúvida nisso e às vezes a gente não tem isso claro na nossa cabeça. Então, qual que é a diferença entre o entregador MEI e o entregador CLT? Hoje é importante falar entregador porque a gente não tem só motoboy, a gente tem muito pessoal que entrega de bicicleta, entrega de carro, então vamos usar o termo aqui entregador, ok? A principal diferença, na verdade, é a questão do registro e a do vínculo. O empregado MEI não tem um vínculo com aquela empresa. Já o empregado que é registrado, ele tem o vínculo. E é aí que acontece bastante confusão, na verdade. Porque, assim, muitas vezes o empregado, ele é MEI, vamos dizer, autônomo. Ele é autônomo. Só que ele age na empresa como se ele fosse registrado. O que eu quero dizer com isso? Como se ele tivesse um vínculo trabalhista com aquela empresa. Então, ele tem pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, que são os 4 pontos que formam o vínculo. E é aí que está a confusão maior. Então, não basta, por exemplo, dizer assim, existe uma diferença entre MEI e registrado. A gente precisa entender que, muitas vezes, até mesmo o empregado autônomo que não é registrado, acaba conseguindo vínculo justamente por cumprir as exigências para a configuração de vínculo. Mas, respondendo de forma objetiva, a principal diferença entre um MEI, um autônomo, e um empregado registrado é literalmente o registro na carteira de trabalho dele. Ok, então basicamente o que a gente está falando é o seguinte, CLT ele já tem assumido, né, quando ele é registrado, que ele vai ter uma pessoalidade, que ele vai ter responsabilidades com aquela empresa, que ele vai ter que cumprir horário, etc. Quando a gente parte para um MEI, então a gente diz, eu não tenho responsabilidade com essa empresa, eu vou prestar alguns serviços, mas eu não tenho que responder para um chefe, para um patrão, e eu não tenho que cumprir um horário. Então, basicamente, quando eu tenho CLT, eu assumo essa verdade, quando eu não tenho, eu não deveria assumir esse papel. É isso? Isso. Em vias gerais, sim. Eu só não digo sempre, porque, por exemplo, o intermitente, ele tem registro em carteira, só que ele não é considerado da mesma forma que um empregado registrado, onde tem horário de entrada, de saída, um salário. Tá. Então, assim, vamos dizer que basicamente sim.
a partir do momento que você tem um registro na carteira de trabalho, tanto você como o seu empregador estão reconhecendo esse vínculo. É uma coisa clara, é uma coisa nítida, né? Não tem discussão. Ok. Em contrapartida, quando você é um autônomo, mas tem essas qualificações, normalmente é o que acontece. Aí as pessoas entram na Justiça do Trabalho, os empregados entram na Justiça do Trabalho, justamente buscando o reconhecimento desse vínculo, que não havia sido reconhecido anteriormente. Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Se a gente já entendeu que quando você tem a carteira de trabalho, né, e aí você tem esse vínculo empregatício assumindo de ambas partes, né, e quando você é autônomo, você não tem e não quer esse vínculo empregatício por diversas razões que seja, então, como evitar o vínculo empregatício quando você decidir contratar MEI? Então, na verdade, a melhor forma de você evitar um vínculo empregatício é você literalmente não ter esse vínculo empregatício. Então, assim, a gente fala, vamos supor, você vai contratar um empregado e ele vai ser registrado. Então, ele vai ter o vínculo, ele vai ter a pessoalidade, a não eventualidade, ou seja, ele vai sempre estar na empresa, ele vai ter a onerosidade, vai receber o salário. Então, a melhor forma de você não ter um vínculo com um empregado, com um motoboy ou um entregador, é você literalmente não ter esse vínculo. Ou seja, é ele literalmente ser autônomo. Ele ter a autonomia de decidir como ele vai fazer, o horário que ele vai fazer. Porque a partir do momento que ele perde essa autonomia, que inclusive tanto a autonomia como essa subordinação, eu acho que são as principais ligas para um vínculo empregatício, a partir do momento que ele não tem essa autonomia do autônomo, ele acaba tendo chance de ter vínculo, porque é justamente a autonomia que configura um autônomo, literalmente. Ok, então, basicamente você trazer um pouco de liberdade, dar essa liberdade aos entregadores tomarem por decisão em quais dias e períodos e horários eles irão trabalhar. Então, você tem ali alguns dias que você está aberto, né? Então, vamos fingir que eu sou um restaurante, então eu abro de segunda a sábado e eu preciso de entregadores, né? E diversos dias eu preciso de vários, uns dias mais, uns dias menos, e eu posso, de repente, disponibilizar, falar, olha, eu preciso de entregadores em tais dias, então quando você quiser vir, eu estou aberto para você trabalhar. Seria mais ou menos isso? Não necessariamente a questão do motoboy, do entregador ir 2 dias, 3 dias, não é só isso que vai configurar o vínculo. Inclusive, existe a presunção de ausência do vínculo de um motoboy, por exemplo. Inicialmente, você presume que não há vínculo. Claro que daí vai ter prova testemunhal, prova documental, que vai comprovar se aquele entregador tem vínculo ou não. Mas olhando somente essa questão de 2 dias, 3 dias, não é capaz de configurar vínculo, assim como não é capaz também de não configurar. É um todo analisado que normalmente em audiência é esclarecido melhor. Ok, então tá bom. Então, nesse caso, como evitar o processo trabalhista? Isso é possível? Então, é uma pergunta. Evitar o processo trabalhista não é possível, porque mesmo que você cumpra todas as regras, uma pessoa pode entrar injustamente contra você na Justiça do Trabalho. O que você pode fazer é ter meios para se defender de forma correta, é seguir a lei direitinho para que, caso haja um processo trabalhista, você consiga se defender de forma correta. Então, não tem como você impedir que tenha um processo trabalhista, mas tem como você se proteger caso haja em um processo trabalhista, caso entre num processo trabalhista contra a sua empresa. E essa proteção, a melhor forma, na minha opinião, e isso é opinião da prática dos processos que eu tive, dos processos que o escritório que eu trabalhava tinham, a melhor forma é cumprir a lei direitinho, que é registrando o empregado caso ele realmente haja como vínculo, ou se for um autônomo, que você haja realmente com autonomia com ele. Essa é a melhor forma de você se proteger caso haja um processo trabalhista. Então tá, aproveitando esse gancho que você falou, né, da diferença entre o CLT e o MEI, no qual existe a frequência, existe a responsabilidade com o negócio, não só com aquela tarefa ou com aquela atividade, com aquele período, mas com a empresa como um todo. Trazendo isso para os restaurantes, se eles utilizarem algum sistema, alguma tecnologia que mostre as entregas que o entregador fez, horários, tenha relatórios, isso de certa forma vai ser um material que ele pode usar em caso
de entrarem com um processo trabalhista no qual realmente não há vínculo, né? Isso. A gente pode apresentar para o juiz algum relatório extraído de um computador, visto que não fui eu que emiti esse relatório. Isso é uma, sei lá, talvez é confiável? Existe algum meio para isso? Como que é recebido isso pelo juiz? Então, a gente coloca, quando a gente vai entrar com o processo, é recebido pelo juiz até foto de caderno escrito à mão, anotado pelo motoboy, assinado pelo motoboy. Até esse tipo de prova é recebida pelo juiz. Mas eu sempre acho melhor provas, por exemplo, que no caso de um registrado, essa questão de bater o cartão, eu acho ótimo, porque caso ele entre, por exemplo, pedindo horas extras, você tem tudo registrado. Então, é importante que você tenha registrado, no caso de entregadores, todas as entregas. E eu prefiro, e aí é uma opinião, né, da minha experiência, eu prefiro provas de computador, porque é uma coisa, parece que não teve alteração, é um registro, na minha opinião, mais confiável. Então, eu acho que a melhor forma, caso você tenha um autônomo, é que as entregas dele sejam registradas de alguma forma e que ele assine que entendeu, que fez essa entrega, como autônomo, para que você tenha uma proteção maior, caso entre com uma ação. Tá. Aí me vem uma outra pergunta, né, que estava aqui listada, mas em outra ordem, mas tem sido muito comum, algo que tem acontecido nos últimos anos, é a questão dos processos trabalhistas coletivos, que os motoboys, os entregadores se unem para entrar em coletividade pedindo vínculo trabalhista para aplicativos, iFood, Uber Eats e etc, né? Ultimamente isso tem mudado um pouco e a justiça tem revogado esses casos no qual eles tinham dado vínculo trabalhista e eles têm negado o vínculo trabalhista em processos mais recentes, né? Existem sistemas, assim como a Food Delivery, inclusive, no qual o motoboy tem a opção de aceitar o pedido, né? Então, o pedido chega para ele, ele faz aquela entrega se ele quiser. Ele tem que dar o aceite, né? E normalmente o sistema registra isso. Então, isso é uma forma de mostrar também que teve o aceite do entregador, que também foi por vontade própria, no qual, então a gente pode dizer que é uma autonomia dele, né? Ele decidiu fazer aquilo. Isso também é uma coisa que a gente pode considerar como importante nesse caso? Então, essa questão pura dele dar o aceite no aplicativo dizendo, olha, eu aceito fazer a sua entrega, essa questão pura sozinha não desconfigura um vínculo empregatício caso ele entre na justiça. Tem que olhar um todo. Por exemplo, a questão da subordinação. Ele recebe ordens, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele tem que ir de forma pessoal, ou seja, não pode ser substituído. Então, tem um todo. Então, respondendo diretamente, somente essa questão do aceite em um aplicativo não isenta o vínculo empregatício. É um todo e é pessoal, né? É analisado de cada pessoa. Porque pode ter um que realmente seja autônomo, pode ter outro que não, mas deu o aceite. Então, ele por si só, esse aceite em aplicativo por si só, não configura a autonomia. Então, voltando lá para o MEI de novo, né? Existe algum contrato? Vamos dizer que eu trabalhe realmente da forma que tem que ser, tá? Eu sou um restaurante, eu quero trabalhar MEI. Os meus entregadores querem ser MEI, porque acaba que o MEI traz liberdade para o entregador, o MEI traz dinheiro na mão para o entregador, de fato, né? E eles ultimamente têm preferido esse meio. Então, tá, eu sou um restaurante e eu quero fazer da forma correta e eu quero me proteger também. Existe algum contrato modelo para isso? Eu indo em algum advogado, ele me passa um contrato modelo para isso? Ou o contrato não faz diferença nenhuma? Não, o contrato ele faz diferença, mas eu vou até usar uma frase que é até conhecida. Entre o papel e a verdade, a gente, na justiça, sempre vai se olhar a verdade. Então, assim, você pode ter um contrato MEI, todo especificado, só que a prática ser diferente. Então, assim, o contrato MEI ele vai ser muito útil se a pessoa agir realmente como um MEI, se a empresa respeitá-lo como um MEI. Entendeu? Agora, a partir do momento que você tem um contrato MEI, mas o funcionário, o entregador age como registrado. As atitudes dele são iguaizinhas às dos que são registrados. Nesse caso, se ele entrar na Justiça do Trabalho, esse contrato MEI acaba, vamos dizer, perdendo valor. Porque entre o papel e a verdade é sempre a verdade. Perfeito. Então, o contrato é útil, é bom ter um contrato, é sempre bom ter, mas cumprindo o que realmente diz o contrato, agindo tanto uma parte como a outra, tanto o entregador como o empregador, agindo de forma correta, de acordo com o contrato. Aí o contrato
passa a ter um forte valor. Tá, ele na realidade, o contrato, ele é como se fosse um apoio, né? Porque junto dele você vai ter que ter outras formas de mostrar que aquele contrato tem sido realmente cumprido, né? Então, por exemplo, os registros das entregas, a impessoalidade do entregador vir o horário que ele quer, ir embora o horário que ele quer. Eu também, pessoalmente, eu tenho uma pergunta, que isso é uma dúvida que talvez seja de muita gente. Se o entregador decide que ele quer trabalhar todos os dias lá no meu restaurante, eu tenho lá muita entrega todos os dias, ele sabe que se ele vier trabalhar para mim, as minhas entregas eu pago bem, ele vem todos os dias. Mas não sou eu que estou falando para ele, você tem que vir todos os dias, mas ele opta por isso. Se ele vem todos os dias e ele for na Justiça do Trabalho e pedir esse vínculo, como eu me protejo disso? Porque é uma opção dele, né? Aí eu vou ter lá nos meus registros computadorizados que ele veio todos os dias, ele fez um monte de entrega, mas aí será que se eu mostrar que outros entregadores não vêm todos os dias e isso foi uma opção dele, isso me resguarda um pouco? Como que é isso? Então, na prática, eu vou responder na prática, pelos processos que eu tive. Na prática, se o entregador vai todos os dias e ele comprova, ele tem documento, a própria empresa tem documento, possivelmente ele vai conseguir o vínculo. Entendeu? Possivelmente vai. Porque a partir do momento, penso eu, né, que o entregador vai todos os dias, ele chega num horário, ele sai num horário, ele tem o horário de almoço dele, mesmo que seja opção dele, ele acaba tendo um vínculo com aquela empresa. Tem no comportamento. Até na prática, ele acaba sendo esperado pela empresa. Entendeu? Tá. Então, isso é a questão exatamente do comportamento. Você dificilmente esse entregador vai entrar na justiça tendo tudo documentado, prova testemunhal e não vai conseguir o vínculo. Porque na prática ele tinha um vínculo. Ele tinha horário para entrar, ele tinha horário para sair, ele obedecia ordens, ele ia, ele não mandava o amigo ir. Então, possivelmente ele vai conseguir o vínculo. Ah, tá. Então, aproveitando o que você falou aí, se eu sou um MEI e eu não puder, eu não quiser ir num dia, mas eu ainda tiver interesse de, sei lá, mandar alguém no meu lugar, isso o MEI pode fazer. Se ele não quer ir, ele manda alguém, como que é isso? Eu não entendi. O autônomo pode. Por exemplo, um dos requisitos para se criar o vínculo empregatício com uma empresa é a pessoalidade. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, eu não posso virar num dia e falar assim, Maria, vai você. Hoje eu não quero ir, então vai você. Já o entregador autônomo, inclusive, eles fazem muito isso. Hoje eu não vou poder ir, mas eu vou mandar um amigo meu. Isso tem grande chance, claro, juntado a outros pontos, mas tem grande chance de tirar o vínculo, porque não tem a pessoalidade exigida. Bom, então, considerando já que você tem bastante experiência, né, você é muito atuante nesse ramo da Justiça do Trabalho, qual a melhor forma, qual a forma que você indica para a contratação de entregadores? Por um restaurante ou um estabelecimento delivery, alguém que faça entrega? Se a pessoa querendo de forma autônoma ou o registro? Qual a forma que você indica que seria melhor para evitar problemas? Não necessariamente CLT ou MEI, ou pode ser um terceirizado, pode ser qualquer coisa. Como eu faria, né? Justamente. Tá. Bom, na minha opinião, como eu faria, se eu tivesse um restaurante, eu registraria todos os motoboys. Mas o próprio motoboy pediu para não ser registrado. Então, não é do meu gosto. Então, eu vou procurar um que queira. Isso é o que eu faria com a experiência dos processos que eu fiz, que eu tive, que eu participei. Eu registraria todos os entregadores. Eu acho que é a forma mais segura de um restaurante se proteger. Então, às vezes, você vai gastar mais, só que a segurança que você vai ter é grande. Porque numa condenação, onde a pessoa tem lá anos, meses, enfim, e o juiz condena, tem multa, então acaba saindo bem prejudicial para o dono do restaurante. Então, Tamara, eu registraria até os motoboys, eu registraria todos. E se o motoboy não quiser, eu optaria por outro motoboy que queira o registro. Porque, na minha opinião, é a forma mais segura que tem. Ou terceirizado. Você pode contratar terceirizados também, entregadores, motoboys terceirizados. Só que, apesar de serem terceirizados, dependendo do caso, tem até uma responsabilidade subsidiária para o restaurante. Então, eu ainda acho que, embora seja seguro, eu ainda acho que a forma mais segura é o registro do funcionário.
Tá, hoje em dia, então já que você falou de terceirizado, né? Hoje em dia tem empresas terceiras, antigamente não, até hoje, mas está mudando um pouco. As empresas terceirizadas antes colocavam os motoboys fixos dentro de um estabelecimento. Então você contratava uma terceirizada e ela punha lá 3 motoboys para trabalhar comigo. No outro dia que eu precisasse 4, ela punha 4. Mas hoje, em geral, as empresas de entrega estão migrando para aquele formato no qual os motoboys ficam circulando. Então, uma hora pega pedido num lugar, outra hora pede pedido no outro. Então, talvez esse seja um cenário no qual você fica mais seguro, porque você não tem qualquer pessoalidade. Se quer, você tem contato com o motoboy. Ele chega, fala, ó, eu vim pegar o pedido tal, pega o pedido tal e vai embora. Né? Então, nesse caso, você está Exatamente. seguro, né? Porque ele realmente ele não tem qualquer fluxo ali diário no seu estabelecimento, ou não tem frequência, né? Isso, eu penso que é uma segurança boa, porque além dele ser terceirizado, ou seja, ele não é um funcionário seu, você ainda não tem nem contato com a pessoa, não tem subordinação, não tem pessoalidade, não tem vínculo. Então, eu penso que é uma forma segura também, mas ainda assim seria a minha segunda opção. Eu ainda optaria por registro do empregado, mas é uma forma segura também. Perfeito. Não 100% segura, porque tem diversas coisas que podem ocorrer, cada caso é um caso, mas também é uma forma relativamente segura. Então, agora vamos para uma outra pergunta bastante interessante que enviaram para a gente. É o seguinte, em caso de acidente, né, o entregador está com uma caixinha do meu restaurante seguindo para uma entrega e ele sofre um acidente. Eu sou responsável, eu como proprietário do restaurante, por exemplo, sou responsável por esse entregador, pela parte do acidente, ou depende do tipo de contratação? Então, depende se ele é CLT, funciona de um jeito, se ele é MEI, funciona de outro, e se ele é terceirizado, funciona de outro. Como que é essa questão do acidente? Então, no caso de acidente, se o entregador, vamos supor que ele seja autônomo e que ele realmente seja autônomo na prática, nesse caso, a empresa não se responsabiliza a princípio. A princípio, a responsabilidade é dele, a empresa só se responsabiliza caso seja comprovado culpa exclusiva da empresa. A empresa fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa que aconteceu aquele acidente ainda ele sendo autônomo. Nesse caso, existe uma responsabilidade da empresa, mas a princípio não. A princípio, o autônomo, a empresa não se responsabiliza. Diferente do seletista. No seletista, a empresa se responsabiliza pelo acidente. Então, assim, teve o acidente, a empresa vai dar ajuda, eventual dano, aí cada caso é um caso. Mas aí no seletista, a empresa tem uma responsabilidade. Já no terceirizado, o que acontece? O entregador, ele é terceirizado, ele é empregado de uma outra empresa. Nesse caso, a princípio, o restaurante não teria responsabilidade. No entanto, caso a empresa que ele seja empregado não esteja em dia com os deveres trabalhistas, o seguro, enfim, todas as funções que ela deveria dar, todos os direitos que o motoboy deveria ter, é possível que caia uma responsabilidade para o restaurante, que é a responsabilidade subsidiária. Então, por isso é até uma discussão, é importante que, a partir do momento que você contrata uma empresa terceirizada, que você fique ciente se aquela empresa trata os direitos trabalhistas dos funcionários dela de forma correta, para que no eventual problema o restaurante não tenha prejuízo. Afinal, é um terceirizado. Só que há casos, sim, do restaurante ter uma responsabilidade subsidiária, justamente porque a empresa principal, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas que a empresa que contratou aquele motoboy não esteja cumprindo com as normas de forma correta. Então, por isso é importante conferir, inclusive, quando for contratar um terceiro, conferir se a empresa que ele é empregado cumpre com as formas trabalhistas de forma correta. Agora, voltando de novo para o MEI, né? Vamos tentar ficar no MEI. É difícil porque os assuntos relacionados caem com CLT, terceirizado, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais. Mas voltando para o MEI. O MEI, ele tem que pagar o INSS, né? Para ele ser um MEI, ele vai lá e ele tem um registro lá, um CNPJ, e ele paga mensalmente o INSS, né? E isso também é uma garantia para a questão de acidente, né? INSS, ou aposentadoria, etc. Mas eu como dona de restaurante, né? Eu tenho como exigir mensalmente, ou sei lá, quando for contratar um MEI, que ele me mostre que ele está pagando isso, porque se ele não estiver pagando isso, ele pode ter problema, né? Vamos supor que aconteceu alguma coisa e ele não está resguardado por nada. E eu também não estou sabendo disso. Então, como que funciona essa parte? Eu posso falar para ele, olha, você está recolhendo, me manda o comprovante do seu último recolhimento, alguma coisa assim, para eu ter uma garantia de que ele está cumprindo o papel dele, né? Eu estou contratando da forma correta, porém a gente espera que ele faça o mesmo.
Então, eu vejo que não, porque a partir do momento que você exige alguma coisa de um autônomo, você acaba tirando a autonomia dele. Ele acaba tendo que responder a ordens suas, a ordem do restaurante, e aí acaba criando uma subordinação. Tá, Então, eu acredito que, a partir do momento que ele é autônomo, MEI, você passa um contrato MEI, você não pode ter essa exigência com ele. Claro que na prática você, olha, tá tudo certo, tal, né? Mas não que seja algo que você tenha o direito, que ele tem o dever de te mostrar. tá. Mas aí, se vamos dizer que aconteça qualquer coisa, ele está falando, ele assinou um contrato comigo que ele é MEI, ele trabalha esporadicamente, a gente cumpra, né, realmente o formato, a gente realmente não tem um vínculo empregatício. E acontece uma coisa com esse motoboy, né? Acontece alguma coisa com esse entregador. E aí ele precisa ser afastado, por exemplo. Então, ele como autônomo, eu tendo esse contrato, sendo cumprido corretamente, ele não tem como vir para cima de mim, por exemplo, pedindo para que eu banque o período que ele fique, que ele deveria estar recebendo o INSS e não vai receber porque ele não está pagando o MEI. Como que funciona isso na realidade? Então, na prática, acontece muitas vezes do MEI entrar contra a empresa pedindo, né? Mesmo ele sendo MEI. Só que é aquela mesma questão do acidente. Ele é autônomo. Então, a princípio, a empresa não tem responsabilidade sobre o acidente dele a princípio. Então, a princípio, não deveria pagar nenhum direito a ele. Okay. Só que daí entra a questão de ele entra na justiça, se na justiça ele comprovar que havia vínculo, entendeu? Aí entra a segunda questão. Mas a princípio, não. A princípio, tanto não seria natural uma empresa exigir de um MEI que ele apresente documentos pessoais, né? Assim, se ele está pagando, se ele está, porque ele é um autônomo. Da mesma forma, ele sofrendo um acidente não pode exigir, a princípio, né, da empresa, por ser autônomo. Apenas para confirmar, né, e esclarecer bem. Antigamente, existia a questão que um MEI ou um PJ, vamos chamar de PJ, né, um autônomo, ele não podia trabalhar numa empresa se ele fosse cumprir uma atividade que fosse essencial da empresa, a atividade fim, né, que muitas vezes usa esse termo. Então, assim, se ele fosse trabalhar, fazer entrega para o meu restaurante, que é delivery, então é uma atividade essencial, é o delivery, ele não poderia trabalhar porque ele era PJ, então ele deveria ser contratado, né? Hoje isso está fora de questão, isso já não tem mais a ver, né? Então eu realmente não teria problema de contratar um entregador, mesmo sendo atividade fim, correto? Sim, correto. Tá. Além do tradicional CLT, do MEI, existem alguns nomes um pouco mais novos e que muita gente nem conhece e, sendo sincero, eu também conhecia, assim, só de ouvir, mas não tinha ideia de como funcionava, que é a questão do tarefeiro e do intermitente. Tá? Quando eu olhei um pouco sobre isso, me pareceu que, de repente, fosse uma opção também para contratar motoboys de um outro formato. Porque, na realidade, por que tanto o motoboy quanto o restaurante gosta do formato MEI? Porque os motoboys ganham por entrega. Então, para o restaurante é legal, porque ele paga quando ele vende, né? Então, ele realmente acaba não tendo muito prejuízo, né? E o motoboy ganha taxas mais altas por produtividade. Isso também traz para ele um pouco de flexibilidade, né? Então, ele trabalha um pouco aqui, um pouco ali, tal. Mas o MEI hoje é um tanto quanto confuso, né? Pelo que a gente tem visto, tudo que a gente conversou aqui já mostra um pouco de dificuldade. Sim, na prática é um pouco difícil de você definir exatamente, saber se vai acontecer algum problema ou não. Mas aí, pensando nisso, o tarefeiro, essa contratação de tarefeiro, que não sei se é um contrato autônomo ou se é um CLT, ele é uma opção, por exemplo, eu vou pagar então o entregador, em vez de eu pagar por hora, eu vou contratá-lo, só que eu pago por entrega, porque é o que é interessante para mim e é o que é interessante para ele. Como que é isso? Isso. A questão do tarefeiro funciona da seguinte forma. É colocado na carteira de trabalho dele, inclusive na carteira de trabalho dele é colocado quanto ele vai ganhar por tarefa. E esse valor de tarefa não pode ser valor inferior a um empregado da empresa, a uma pessoa que tem vínculo, tem que ser o mesmo valor, né, de entrega. E é colocado o quanto valor ele vai ter de entrega. E aí você acaba contratando aquele entregador por tarefa. E você acaba pagando ele por tarefa. Então, assim, é uma opção. O intermitente, que você comentou, também é uma opção.
Então, além da CLT tradicional, hoje estão surgindo outros modelos de CLT para acompanhar as mudanças do mercado, né? Principalmente nessa questão de tarefas, cumprir tarefas, por exemplo, e até a questão de não trabalhar todos os dias, né? Então, existe uma nova forma que estão falando, que é a questão do tarefeiro, que, no meu ver, pode ser um formato que se aplique à realidade de restaurantes ou empresas de entrega, de delivery, que tenham tanto os entregadores que preferem receber por entrega, o qual ele acaba recebendo um valor maior por entrega, né, quanto para o restaurante que ele vai ter que pagar quando ele tiver que realmente efetuar, solicitar a atividade, né? Então, como que funciona? Eu sei que é um pouco recente, talvez você não tenha toda a informação, mas você já tem alguma informação de como funciona essa questão do tarefeiro? Como que existe uma carteira de trabalho? Você registra na carteira de trabalho ou é um contrato? Como que é isso? É sempre bom ter um contrato, penso eu, né? É sempre bom ter para tudo, mas você também, nesse caso, coloca na carteira de trabalho dele que ele é um tarefeiro e, inclusive, se coloca o quanto ele vai ganhar por tarefa. Lembrando que esse valor que ele vai ganhar por tarefa não pode ser menor do que outros empregados registrados com vínculo, tudo ganhariam. Então, tem que ser o mesmo valor. E aí você coloca tarefeiro e o valor, vamos supor, R$6 por entrega. E aí esse entregador receberia literalmente por tarefa realizada. Eu acho que é uma boa opção também, porque é uma forma de proteção e é uma forma de até bom para eles, porque eles têm a proteção deles e o restaurante também tem a proteção evitando futuros processos. Ok, tá bom. E aí tem um outro nome que também apareceu, que é o tal do intermitente, né? E aí, quando a gente ouve isso, intermitente parece que é uma coisa que não é contínua, né? E muito parecido também com o formato que os entregadores trabalham. Hoje trabalha para o restaurante X e amanhã está trabalhando para o restaurante Y, de manhã trabalha com um lugar, à noite trabalha para o outro. O intermitente, ele também é CLT ou ele é um MEI? O que é o intermitente? O intermitente funciona da seguinte forma. Eu vou começar com um exemplo. Vamos supor que um buffet, ele trabalha normalmente com festas para 100 pessoas. Então, ele trabalha com festas para 100 pessoas e, para isso, ele tem 10 funcionários fixos. No entanto, eventualmente, esse buffet faz festas maiores. Então, ele tem mais 5 intermitentes. Esses intermitentes, eles serão chamados, eles sabem disso, a empresa sabe disso, eles são literalmente conhecidos como os intermitentes, vamos dizer, entre aspas, o time reserva da empresa. E aí, quando eventualmente for ter uma festa maior, esses intermitentes serão comunicados. Então, por exemplo, eu estou dando exemplo de buffet, tá? Mas funciona para geral. Por exemplo, olha, eu vou ter uma festa daqui tantos dias e eu gostaria de saber se você, intermitente, pode ir. E como funciona essa chamada ao intermitente? Tem que ser feita com 72 horas de antecedência e o intermitente responde em 24 horas se vai ou não, se ele aceita ou não. Inclusive, é importante dizer que o intermitente não é obrigado a aceitar. Ele não tem essa obrigatoriedade de ter que ir. Ele pode dizer, não vou, porque, inclusive, ele pode ser intermitente de outras empresas e ele ter concordado com o trabalho em outra empresa antes, então ele pode negar para a sua. Então, é isso que é importante saber, que ele é colocado como intermitente e ele pode negar de não ir e tem as 72 horas que a empresa tem que comunicá-lo se ele quer ir ao trabalho. Ele tem 24 horas para responder, podendo dizer não, inclusive. E a remuneração do intermitente, inclusive, entra 13º proporcional, férias proporcionais, aí entra mais direitos, no caso do intermitente, só que serão pagos sempre proporcionalmente, porque é até importante dizer isso. Você jamais pode colocar assim, estamos contratando, que inclusive aconteceu isso em vários shoppings, quando surgiu essa questão do intermitente. Estamos contratando intermitentes para finais de semana. Já não é intermitente, porque o intermitente, ele não sabe o dia que ele vai, nem você, nem a empresa sabe. Então, assim, a partir do momento que é um intermitente, nenhuma das partes sabe os dias. Quando você acaba definindo dias, já é da categoria do intermitente. Aí já são outras discussões. Então, assim, esse anúncio, contratos intermitentes para finais de semana, não é intermitente. E esse intermitente pode ser bom, só que daí tem que avaliar cada restaurante, a necessidade de cada tipo de empreendimento, para ver se compensa o intermitente ou não. Justamente por essa questão de ter que chamá-los 72 horas antes. Dependendo da quantidade de vezes que você for ter que chamar, não dá essas 72 horas, por isso que ele é analisável, mas eu considero uma coisa boa para
alguns tipos de empreendimentos. Na verdade, talvez na prática nem seja muito aplicado a realidade de delivery, porque o delivery é uma coisa rápida, né? Quando você precisa de alguém, você precisa de alguém agora. Exatamente. Né? Não é daqui 72 horas. Né? Exatamente. Então, dificilmente vai se tem que aplicar falar à que você realidade. tem. Vamos dizer que eu estou cumprindo todas as exigências, né, de um contrato. Estou cumprindo à risca realmente um contrato MEI. Eu não tô, não tenho, não tem realmente um vínculo trabalhista e tal, mas eu fui processada. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo, né? Eu devo surtar, entrar em pânico? Não. Realmente, hoje em dia, a justiça continua com aquele perfil de que sempre a empresa é a culpada, porque até bons anos atrás a gente tinha essa impressão, né, que por mais que a empresa fizesse certo, tá, como que eu faço aí, né, nesse caso? Bom, a primeira coisa é procurar um advogado para você passar o caso específico para o advogado, explicar como aquele entregador trabalhava de fato, como ocorria tudo, o que fala o processo, enfim, a primeira coisa é um advogado. Okay. Sobre essa questão que você falou de que a gente já entra na Justiça do Trabalho imaginando que a empresa é a culpada, isso mudou um pouco com a alteração da lei. Inclusive, hoje tem casos onde, vamos dar o exemplo de motoboy, onde o motoboy, a empresa conseguiu comprovar a má-fé do motoboy e o motoboy teve que pagar até um valor para a empresa. Então, hoje está um pouquinho mais maleável essa questão de ser sempre a empresa perde, ou então já entra um ponto negativo. Isso eu acho que melhorou um pouco, sim. Né? Justamente por essa questão que eu falei. Hoje, se você comprovar má-fé, até mesmo o motoboy pode ter que pagar um valor para a empresa. Então, a primeira coisa, receber um processo, é procurar um advogado para o advogado te instruir quais serão os próximos passos. Inclusive com questão de prazo, que é muito importante ficar de olho no prazo, é importante ficar de olho na data da audiência, porque assim, perder uma audiência, a parte reclamada, é gravíssimo. Né? Você acaba tendo altos custos de um processo que possivelmente você conseguiria se defender. Então, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa que eu diria, que é uma proteção pré-processual, vamos dizer assim, que esteja sempre preparado para que você consiga se defender caso um entregador entre contra você. E como é essa preparação? Tenha tudo documentado, as entregas, os registros, tenha tudo documentado. E haja conforme o esperado mesmo. O que eu quero dizer com isso? Se o funcionário for autônomo, trate ele como autônomo e ele trate a empresa como sendo autônomo. Não trate um funcionário, um MEI, um funcionário autônomo, como se ele fosse registrado. Não vire para um funcionário autônomo e peça horário de entrada, horário de saída, e dê ordens, porque você automaticamente corre grande risco de, na Justiça do Trabalho, ter configurado esse vínculo. Então, isso também é importante, que o pré-processual, que a gente sempre tem que pensar, é possível. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, que o pré-processual seja também bem feito. Tem uma organização da empresa que seja capaz de te proteger contra eventuais processos. Haja literalmente conforme a lei. Se é autônomo, haja como autônomo. Se é seletista, haja como seletista. Se é tarefeiro, haja como tarefeiro. Legal. Eu ia até, para finalizar, eu ia perguntar para você quais são as dicas para que realmente quem quer contratar como MEI, né, o que exatamente a pessoa que quer contratar como MEI ela tem que fazer para não seguir para a linha do vínculo de trabalho. Eu sei que a gente já falou na questão de o risco de ter um processo trabalhista existe de qualquer forma. Pode ser CLT, a pessoa pode entrar com processo trabalhista. Então, não é nem a questão do processo em si, mas a proteção para que não haja esse vínculo. Então, o que eu, como empresa, como restaurante, falando em palavras mais simples, talvez, né? Eu sei que existe impessoalidade, existe essas coisas, mas assim, falando nas palavras que qualquer um vai entender. O que a gente tem que fazer para se proteger? Lógico, a gente sabe que não existe garantia 100%, mas para a gente evitar que realmente isso venha acontecer, sendo que eu tenho boas intenções. Eu quero contratamento e quero cumprir essa função mesmo, né? O que eu faço? Qual que é a sua dica como estando aí no mercado? Então, eu penso que um autônomo, um MEI, a melhor forma, a melhor dica que eu posso dar, caso queira mesmo, e buscando evitar que um processo leve a um vínculo empregatício, seria registros. Então, é o que eu falei, deixe tudo registrado na sua empresa. Por exemplo, o entregador Antônio é MEI.
tenha todos os registros para que mostre que não havia um vínculo, que não havia uma continuidade de trabalho, que ele era realmente MEI e que ele funcionava na prática como MEI. Essa é a dica que eu posso dar na prática, né? E voltando ao que você falou, é que não siga as coisas que a gente já falou, que é a pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. É isso. Porque você tendo esses 4 tópicos, automaticamente você tem grandes chances de ter um vínculo. E o MEI, na prática, o MEI não vai ter isso. Você não pode ligar para um MEI e falar das 8 às 16, de tal horário, você tem que me obedecer de tal forma, porque ele, na verdade, ele é a própria empresa. Então, é isso, é você ter tudo registrado, isso falando numa linguagem bem prática, é você ter tudo, pensando num processo, vamos dizer assim, ao meu ver também, é você ter tudo registrado para que, caso entre contra você na justiça, você tenha provas suficientes para provar que, de fato, aquele reclamante era MEI, era autônomo. Doutora, então vamos ao seguinte, vamos pensar na prática, porque a realidade hoje é o seguinte, os restaurantes, a maioria trabalha com MEI, a gente tem uma carteira de clientes enorme e a grande maioria trabalha com MEI, porque é um formato que para o restaurante funciona e para o entregador também funciona e ele gosta de trabalhar assim. Só que na prática, o entregador acaba indo nos mesmos restaurantes, por mais que ele trabalhe às vezes para 2, 3 ou 4 estabelecimentos, ele trabalha para os mesmos porque ele ganha em quantidade. Então, vamos dizer assim, quando o entregador ele conhece o restaurante, ele já conhece os clientes, ele já sabe os endereços, então a produtividade dele é muito maior. Então, para ele é muito interessante ir nos mesmos lugares. Se ele vai para um lugar novo, são clientes diferentes, endereços diferentes, se ele vai para uma região diferente, são outros endereços, e aí ele trabalha muito menos. Então, ele costuma ir no mesmo lugar, porque ele já conhece e a coisa é rápida, então ele ganha no volume. Para o restaurante também é interessante, né? E os dois estão acordados que é MEI. Tá, agora, nós acordamos que é MEI e eu espero que eu não seja processada. Tá, mas se eu for processada, ou até se eu não for processada, o que eu tenho que fazer para evitar que, de fato, isso se configure numa CLT, porque eu não quero isso. Então, o que é a impessoalidade? O que é a onerosidade? O que é isso na prática? Sim. Bom, a primeira coisa que você pode fazer para evitar, e lembrando, nada é garantia 100% na justiça, porque tudo depende de prova testemunhal, prova documental, oitivas, tudo é muito, né, tudo depende. Mas, falando no melhor que a gente pode fazer. Primeira coisa, faz um contrato aí, e finalizou o contrato MEI, vamos começar para a prática. Você tem que fugir, que é o que eu falei durante a nossa conversa, da pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, que são os 4 pontos que criam o vínculo empregatício. Como fugir disso na prática? Primeiro, a partir do momento que o entregador é MEI, você não pode exigir dele que ele entre no horário e saia a tal horário. Você não pode dar a ordem para ele. Então, assim, é não dar ordem para ele, porque afinal ele é um MEI. Então, assim, vocês vão acordar os dias que ele vai trabalhar, ele vai ver se concorda ou não, se pode ou não. Ele não tem obrigatoriedade de estar em nenhum dia específico, assim como ele não tem obrigatoriedade de entrar às 8, sair às 18. O pagamento dele, aí varia muito, né? Depende de como a pessoa quer fazer. Mas, assim, se ele vai um dia ou outro, paga por dia. A questão da não eventualidade, que é o que eu até comentei, se ele for frequente, vamos supor que ele acabe indo todos os dias. Isso, por si só, não vai gerar o vínculo, porque tem aquela presunção do não vínculo, ele sendo MEI. Então, isso por si só não vai gerar o vínculo, só que isso, somado ao todo, tem grandes chances e facilita que seja, num eventual processo, que seja configurado o vínculo. Porque a partir do momento que o MEI vai todos os dias, e na prática ele acaba tendo um horário para entrar, porque afinal o restaurante funciona sempre em determinados horários. Ele acaba tendo um horário para entrar, horário para sair. Então, assim, a questão é tratar o MEI como MEI de fato. Não cobrar que ele tenha as mesmas exigências de um registrado, de um seletista. Então, é tentar ao máximo fugir dos 4 pontos que eu mencionei. Como é feito isso na prática? É mais difícil. Por isso que se eu fosse dona de um restaurante, Tamara, não faria MEI. Porque eu sei a quantidade de processos que tem de MEI, tentando configurar vínculo, uns com razão, outros sem razão. Então, eu não faria MEI, porque a
a possibilidade, na maioria dos casos, de comprovação de vínculo não é difícil. Inclusive por prova testemunhal, até mesmo, às vezes, prova documental, porque muitos fazem as provas, muitas vezes com direito ou sem direito, não estamos analisando isso. Mas, assim, o MEI não é uma possibilidade segura, mas dentro dessa insegurança que gera o MEI, eu acho que o melhor é fazer isso que eu falei, fugir ao máximo de tratar da mesma forma que trata um que seja, que tem um vínculo empregatício, um que seja vinculado. Só que na prática não é fácil de você fazer isso, porque você acaba criando uma rotina com aquela pessoa, mesmo ela sendo MEI. Para concluir esse vídeo, a gente já falou bastante, mas eu queria apenas traduzir para um português mais claro para quem está assistindo aí, do ramo de restaurante especificamente. Quais comportamentos que essa pessoa tem que ter para evitar esse vínculo? Ela está ali de acordo que quer contratar MEI, porque existem as ações para isso. O motoboy também quer ser contratado como MEI, e ele tem interesse em ser contratado como MEI, mas vira aqui com mais frequência, porque ele conhece a redondeza, ele consegue entregar mais. Então, na prática, vai acontecer isso, de haver uma frequência, mas ainda assim, ele usa como uma opção. Então, se ele sai de férias quando ele quer, ele, enfim, tem essa liberdade. Então, como eu, do restaurante, né, eu, proprietário, ou gerente, enfim, tenho que atuar com esses motoboys. Como que eu chamo ele? Ou como que eu cumpro aqueles 4 itens lá, pessoal? Sei lá, pessoalidade, onerosidade, o que é isso na prática? O MEI é uma opção, inclusive muitas empresas, eu diria que mais de 80% dos restaurantes acabam pegando entregadores MEI, né? Porque é o mais habitual, é o que se tem feito mais, pelo menos é como eu tenho visto, porque o que chega no escritório, a imensa maioria dos processos, o reclamante inicialmente é MEI. Então, existem formas que a gente pode fazer para que essa contratação MEI, né, para que isso seja melhor executado. Então, assim, conforme eu falei no começo da nossa conversa, a melhor forma de você evitar um vínculo empregatício é você cumprir o que aquele entregador é. Se ele é autônomo, se ele enfim, não importa o que ele é, se ele é autônomo, se ele é seletista, é você cumprir aquilo legalmente. O MEI, ele não tem vínculo com a empresa. A partir do momento que o MEI não tem vínculo com a empresa, ele não é subordinado àquela empresa. Ou seja, ele não vai receber ordens de um chefe. Ele não vai ter um chefe que vai dizer para ele, olha, você não veio tal dia, então você vai levar uma advertência. Não existe isso no MEI. Então, essa questão da ordem é inexistente. Não tem como você dar ordem para um MEI. Isso é uma das formas que, a partir do momento que você contrata um MEI, é importante que você saiba isso, que você não vai dar ordens para um MEI. Outra coisa é você saber que aquele funcionário, aquele MEI, aquele entregador MEI, se ele não puder ir, vamos supor que vocês acordaram terça-feira, ele vai terça-feira às 8 horas, só que ele não pode ir. Ele pode mandar, se a empresa concordar, claro, ele pode mandar uma pessoa em seu lugar, porque não vai ter aquela pessoalidade dele ter que ir pessoalmente fazer o serviço, o que não ocorre com o registrado. Se você contrata uma pessoa, registra ela, coloca na carteira de trabalho dela, você espera que naquele dia, naquele horário, aquela pessoa esteja lá. Isso pode acontecer, isso não vai acontecer, aliás, com o MEI, porque o MEI ele pode mandar um colega dele, como acontece muitas vezes. E essa questão da eventualidade, ou seja, dele ir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 vez, isso por si só não gera ou deixa de gerar vínculo. Isso não acontece. Principalmente pela presunção de não vínculo, que muitos juízes, inclusive, consideram isso. Você, inicialmente, um autônomo, você presume que ele não tem vínculo. Com as provas, com oitiva, prova testemunhal, prova documental, você pode, claro, reverter isso. Mas essa questão dele ir 2, 3 vezes, claro, deve ser pesado, querendo ou não. Na prática, a gente sabe que deve ser pesado, mas isso por si só não é capaz de gerar vínculo. Então, é importante que o empregador fique atento para não tratar como registrado uma pessoa, um MEI, para que esse MEI não seja tratado como um seletista, porque ele não é de fato. Então, eu acho que a partir do momento que a empresa quer um funcionário MEI, e o MEI concorda em fazer parte, né, como MEI, indo quando der, não obedecendo ordens, eu acho que a partir desse momento,
tem alguns cuidados que devem ser tomados. E é por isso que, na prática, às vezes acaba se confundindo. Porque você lida com seus empregados registrados, seletistas, junto deles tem um MEI. Na prática, acaba se confundindo. Então, é importante que o empregador se atente a isso, a lembrar quem é MEI, como é o tratamento do MEI, quais são os direitos e deveres do MEI e quem é seletista, como é o tratamento do seletista e quais são os direitos e deveres do seletista. E apenas a título de conclusão, por mais que você tente seguir à risca essa questão do MEI, nada impede que você receba um processo trabalhista, que é provável, inclusive, que isso aconteça, e nada impede que você perca. Você pode perder, porque a confusão é facilmente detectada. Então, você consegue ver facilmente uma confusão nos próprios processos, porque você mesmo começa a ver e fala, poxa, esse entregador ia todos os dias, ele tinha um horário, acabou que na prática ele acabou tendo um horário. Então, nada impede que você, com o MEI, receba um processo trabalhista e perca. Por isso que o cuidado a ser tomado deve ser sempre muito grande para que você não tenha nenhum prejuízo. Legal, doutora. Eu acho que a gente falou sobre tudo. A gente viu as vantagens e as desvantagens e até as dificuldades da contratação MEI, que ela acaba sendo, na prática, muito difícil por conta do tipo de trabalho que tem o entregador, né? Então, pelo que a gente conversou tudo, e apenas para tentar resumir tudo que a gente conversou, em outras situações, é mais fácil você ter um MEI e não ter o vínculo, porque você contrata, vamos exemplificar aqui, você contratou alguém para cuidar do seu cachorro, você contratou por aquele período, então ele é MEI, ele cuida do cachorro e acabou, segue a vida. No caso do entregador, ele vai ter esse vai e vem, você vai começar a ter contato, então é isso que acaba dificultando no caso do entregador, porque de fato ele é um MEI, né? Ele é autônomo, ele decide quando vir, ele concorda em vir das 8 às 5 hoje, amanhã ele concorda em vir das 10 às 19, por exemplo. Então, a única dificuldade aqui é justamente porque, como existe todo esse contato, toda essa frequência e, né, por praticidade acontece isso, o MEI acaba dificultando a questão de não vincular, né? Mas a gente, né, vai deixar o recado aqui. Tente se ater aos 4 pontos aí que você colocou, né? De tentar não dar ordens, né? Tentar deixar o motoboy decidir se ele vai ou não trabalhar de fato, né? Dê essa liberdade, dê essa autonomia, né? Então, autônomo, autonomia, né? Outra coisa que você colocou, a questão de substituição, né? Se ele não puder ir, que ele mande outra pessoa no lugar também, tudo bem. Então, são alguns pontos que são levados em consideração e que você também, como uma pessoa que está contratando o MEI, você também tem que agir dessa forma. Então, essas são algumas... É importante a gente colocar isso aqui, porque, na verdade, a gente sabe de tudo, né, que tem por trás disso, mas que de repente a gente realmente fazendo o nosso papel, né, o restaurante fazendo o papel dele, as coisas sejam melhores, né? Então essas são as dicas aí, até, né, as dicas sem burlar nada, fazendo tudo dentro da lei, né, tendo um contrato certinho, eu acho que dá para o restaurante se assegurar de certa forma junto com o entregador também, tendo o seu trabalho ali, né, que ele até opte por ir mais dias também, de repente, seja uma opção, né, de ele não ter que ficar indo cada dia num restaurante, porque isso, muita gente entende que, se ele for até 2 dias, não vai ter vínculo. Então, isso por si só também não é um problema, né? Então, se ater aos outros pontos. E tem conjunto. É um conjunto. Então, de repente, ter até essa conversa quando você estiver com o entregador. Fala, olha, a gente aqui realmente trabalha como MEI. Se você precisar não vir um dia, a gente acordar uma coisa, pode mandar um amigo seu. Você não precisa vir naquele horário. A gente pode ir acordando horários diferentes. Então, acho que esse bate-papo também com o entregador talvez seja um caminho de que tudo fique claro, né? Para que não tenha surpresa para ninguém. Sim, eu acredito que é importante que cada empregador conheça exatamente o tipo de contratação que ele está fazendo. Por isso que é até importante a gente falar que aqui nesse vídeo inicial, nessa conversa inicial, a gente está falando meio que rapidamente sobre cada tema. Só que o tema é muito mais profundo. Então, é importante que antes de ser feita uma contratação, seja pelo formato que for, seja seletista, autônomo,
que o empregador conheça aquele contrato para agir de acordo com aquele contrato. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu acho que vai deixar meu telefone, qualquer coisa, eu estou à disposição também, para dúvidas mais profundas, mas acho que a princípio é isso, é o empregador conhecer o tipo de contrato que ele está fazendo com aquele empregado, para justamente conseguir, pelo menos ao máximo, tentar seguir a risca para evitar processos. É exatamente isso. Eu acho que hoje foi muito... hoje não. As pessoas têm buscado o MEI, mas não têm a informação correta com isso, né? Então, às vezes, o cara acabou de abrir um restaurante, ele vai no vizinho e fala, você contrata como? Como MEI? Eu vou fazer também. Dá uma cópia do seu contrato e vou fazer igual. Não é bem assim, porque não é um contrato que resolve o tipo de contratação, né? Então, vai além disso. Então, a maior dica, eu acho que o resultado, vou dizer, o resumo desse vídeo tenha informações profundas sobre como que você deve tratar um funcionário MEI, né? Para que você não pegue o contrato do seu vizinho e simplesmente copie, que isso não traz qualquer segurança nem para você e nem para o entregador. Então, estude um pouco, veja esse vídeo de novo, porque teve muita informação, para que você consiga entender exatamente o que é o MEI. Eu acho que foi muito enriquecedor esse conteúdo. A gente falou muito mais, acho que do que a gente se propôs a falar, e eu acho que a gente tem, assim, muita coisa para ajudar para que todos comecem a cumprir o seu verdadeiro papel na hora da contratação. Isso, e lembrar da frase que eu falei inicialmente, que um contrato é bom sempre ter um contrato, mas na justiça a verdade prevalece sobre o papel. Então não adianta você ter um contrato MEI, por exemplo, e tratá-lo como se ele fosse seletista. Então é isso, é seguir o tipo de contratação que você fez à risca. É isso aí, doutora. Eu acho que a gente encerra por aqui. A gente agradece muito. Esperamos que façamos mais conteúdos aí para o pessoal que segue a Food, porque acho que a gente, como fornecedor de sistemas, a gente está no dia a dia. Você, como advogada, que está aí, que tem muitos deliveries, né? Então a gente conhece muita coisa e a gente ouve muita coisa. Então, de repente, trazer mais conteúdo aí para o pessoal é bem interessante, né? Trazer um pouco mais, de repente, do tarefeiro, um pouco mais do intermitente, como se ele aplicaria na prática. Então, a gente pode pensar num futuro em trazer mais conteúdo pessoal. Espero que... Isso, porque a gente falou mais superficial sobre cada tema. Então, todos são importantes. Então, acho legal, sim, no próximo vídeo, a gente falar mais profundamente sobre tarefeiro, sobre intermitente, até para o pessoal entender e, quem sabe, ser uma nova saída melhor até. Justamente. Eu concordo, sim. Então tá bom, doutora. Muito obrigada pelo seu tempo e acho que a gente finaliza por aqui. Obrigada, pessoal, por ver o vídeo até agora. Ficou um vídeo bem longo, mas acho que valeu muito a pena para esclarecer muitas dúvidas. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.